Olá, a paz, passando para semear uma palavra de Deus no seu coração. Quero deixar uma palavra aqui em Mateus 4, versículo 1. Vou estar lendo com você. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. E com isso o diabo deixou Jesus. E eis que vieram os anjos e o serviram. Palavra maravilhosa. Aqui há um grande ensinamento para nós, na palavra de Deus. Primeiro ponto, aqui o diabo, ele está afrontando a Jesus, querendo dizer para Jesus e confundir Jesus, colocar dúvida no seu coração, se ele realmente era filho de Deus. Então ele falava: se você realmente for o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Então é colocar dúvida, e é isso que o diabo faz. Quando ele consegue colocar dúvida nas pessoas, se elas realmente são filhas de Deus, se elas têm dúvida, aí elas não conseguem desfrutar das promessas de Deus. E também elas não conseguem exercer a autoridade que Jesus lhe deu, por causa da dúvida de ser filho de Deus. E é isso que o inimigo quer, é colocar dúvida. E todas as perguntas que ele fazia para Jesus, primeiro ele colocava dúvida. Quando ele falou isso para Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava num jejum de 40 dias e 40 noites. Ele tinha sido levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser provado.
E ali naquele deserto cheio de pedras, ali o diabo chegou e falou: se você for realmente o Filho de Deus, transforme essas pedras, algumas dessas pedras em pães. Você não está com fome? E aí é onde, né? Onde ali Jesus responde, né? Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus responde para ele dentro da palavra também que está escrito, né? Então, toda vez que o inimigo ele vem colocar dúvida e ele vem atacar, ele usa a palavra para te confrontar. Principalmente se você for um líder, se você for alguém que está na frente da obra, como Jesus era né? Jesus, ele era um grande líder. E ali ele colocando dúvida, ele vem e ele arrebenta com a pessoa, com o ministério. E ali ele vai e fala isso, né? Aí Jesus vai contra ele também na palavra. Aqui o versículo aqui 3. Vamos ler. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, versículo 4, está escrito: não só de pão viverá o homem. Jesus respondeu na palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus foi contra o inimigo na palavra. Por isso que é importante nós ler a palavra de Deus, ter alguns versículos gravados na mente, no coração, para você ali, aqueles versículos básicos que a gente precisa sempre usar, é bom você ter eles na mente, ler a palavra bastante, porque aí, quando você estiver numa situação dessa, você combater o inimigo com a palavra, porque o inimigo só vai sair através da palavra de Deus, você declarando a palavra. O próprio Cristo, ele enfrentava o inimigo com a palavra. Ele falava, está escrito. E Jesus ia e respondia para ele também, está escrito. E ele não desistia. Olha aqui. O versículo 6. Não, versículo 5. O 5. Fala assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Olha só. Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha, o inimigo foi contra Jesus novamente usando a palavra, colocando dúvida novamente. Se você realmente é o Filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito. Está escrito. A palavra diz, e ele ainda usa a palavra para Jesus. A palavra diz
que se você cair daqui, ele dá ordem aos seus anjos para te guardar, né? Te sustentar ali nas suas mãos e aí não vai acontecer nada com você. Ele usa a palavra do Salmo 91. Mas Jesus aqui responde ele também na palavra. Aqui no versículo 9. Não, no versículo 8. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a sua glória. Não, aqui, voltando aqui, amados, perdão. O versículo 7 fala assim: Jesus respondeu, também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Jesus respondeu na palavra. O versículo 8 fala assim: e o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Aí, então Jesus lhe ordenou: sai, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus sempre com a palavra ali. Nós temos que estar sempre com a palavra. A palavra é a nossa arma contra o inimigo. E nós temos que declarar essa palavra. A palavra de Deus fala: cri, por isso falei. E nós temos que falar. Nós temos que declarar, abrir a nossa boca e declarar a palavra. Se o próprio Cristo usou a palavra ali para vencer o inimigo, quanto mais nós. Então aqui Jesus está nos ensinando que nós temos que vencer o inimigo pela palavra. O versículo 11 fala assim: com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então o inimigo, né, ele viu que não tinha jeito ali para ele, porque ele vinha colocando dúvida em Jesus. Se realmente você é o Filho de Deus, faz isso. E Jesus ia contra ele também na palavra. É muito importante que nós usamos a palavra de Deus. Nós declaramos. Então, aqui foi uma guerra espiritual entre Jesus e o diabo. E todo dia nós passamos por guerras espirituais. O inimigo todo dia, ele quer vir falar alguma coisa para nós, às vezes usando a palavra. E nós temos que declarar a palavra de Deus contra a vida, contra ele. De repente você pode estar passando por uma enfermidade difícil e você, o que você precisa fazer? Liberar a palavra, fazer igual Jesus. Olha aqui, Satanás, está escrito que Jesus levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades na cruz do Calvário. O Senhor levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades, as minhas maldições. O Senhor levou tudo e foi cravado na cruz.
O Senhor levou minhas transgressões, o Senhor levou tudo. Então está cravado lá e ela não vai voltar. O Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Está escrito. E ali a enfermidade ela vai insistir. E o inimigo vai dizer: ah, mas será que realmente você é filho de Deus? Vai colocar dúvida em você. Então, assim, você vai declarar a palavra de acordo com o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando, qual é a luta que você está enfrentando, mas libera a palavra. Às vezes você pode dizer assim: ai, mas o diabo pode dizer para você: ah, mas você... tudo dá errado para você, você não tem sorte no amor, você não tem sorte, né, no trabalho, você não tem sorte na vida, né? Tudo dá errado. Você pode liberar a palavra. A palavra de Deus, olha aqui, Satanás, está escrito, a palavra de Deus diz que ele já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Eu sou abençoada, eu tenho sorte, eu sou abençoado, eu tenho sorte, porque o Senhor diz que eu tenho. Está escrito que Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Eu tenho sorte, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Está escrito. E fica com a palavra no coração. Está escrito. O que você estiver passando, não importa. Você declara a palavra de Deus. Está escrito. E você vai lá na palavra e leia a palavra com voz alta e declara. E aí, em nome de Jesus, assim como o inimigo saiu e foi embora e parou de atormentar Jesus, ele também vai sair. Ele vai fugir de você. Amém? E essa palavra que eu deixo no coração de vocês. Confia no Senhor Jesus e declare a palavra. Porque Jesus, ele já venceu o inimigo. Nós já pegamos ele vencido. Nós só temos que crer e aprender com Jesus. Liberar a palavra. Amém. Essa palavra que eu deixo no coração de vocês. Se essa palavra te edificou, me ajuda a compartilhar essa palavra para ajudar outras pessoas. Eu conto com você. Se inscreva no meu canal e me ajuda esse canal a crescer e edificar muitas vidas. Então, vou ficando por aqui e um beijo no coração.